Nenhum ser humano é igual ao outro. Cada um de nós tem sua própria característica, suas preferências, suas qualidades e seus defeitos. Mas existem duas coisas que todo cristão tem em comum: a fé em Cristo e o desejo de saber se está no caminho certo em sua vida espiritual. Seja sincero, quantas vezes você se perguntou se está indo na direção certa? Eu faço essa pergunta para mim quase todos os dias e estou sempre tentando entender o que Deus está me dizendo e para onde Ele quer me guiar. E não existe lugar melhor para encontrar essas respostas do que na Bíblia. É na Palavra de Deus que nós conseguimos compreender qual é a vontade do Senhor para nós. Veja o que está escrito em Jeremias capítulo 29. Sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Amém? Deus tem planos maravilhosos para a sua vida, mas você sabe o que Deus espera de você? Você deseja ouvir a voz do Senhor para receber as respostas que você tanto busca? Eu acredito que sim, afinal todos nós queremos isso. Por isso, neste vídeo, eu vou te mostrar 5 passos importantes para você crescer espiritualmente e fortalecer o seu relacionamento com Deus. Então vamos começar. O primeiro passo para você crescer espiritualmente: mantenha o foco em Deus. Se você deseja desenvolver a sua fé e descobrir quais são os planos que o Senhor tem para a sua vida, é preciso que você se desligue um pouco das distrações à sua volta e mantenha o seu foco em Deus. Me responda com sinceridade: quanto tempo você dedicou à oração no dia de hoje? E se você ainda não orou, qual foi o motivo tão importante que te impediu de falar com o Pai por pelo menos 5 minutos? Muitos de nós responderíamos a essa segunda pergunta com várias desculpas. Vamos dizer que é por causa do trabalho, por causa dos problemas em casa, da correria do dia a dia ou qualquer outra coisa. Mas está na hora de acabar com essas justificativas, assumir os nossos erros e buscar colocar Deus no centro da nossa vida. Veja o convite que Ele faz a cada um de nós. Clame a mim, e eu responderei e lhe mostrarei coisas grandes e ocultas que você não conhece. Olha isso, irmãos. Deus quer ter um relacionamento íntimo com seus filhos e a oração é a melhor maneira de se comunicar com Ele. O Senhor conhece o nosso coração, os nossos desejos e Ele tem planos para nós. Mas ainda assim, Ele espera que nós o busquemos de todo o nosso coração para que Ele possa responder às nossas orações. O segundo passo para crescer espiritualmente: aprenda a ouvir a voz de Deus. Uma das perguntas que eu mais ouço é essa: Pastor, será que Deus está falando comigo ou é coisa da minha cabeça? Eu sei que é difícil acreditar que o Deus Todo-Poderoso pode falar com a gente, mas se nós entregamos a nossa vida para Jesus e o recebemos como nosso Salvador, o Espírito Santo de Deus vem morar dentro de nós e Ele deseja guiar a nossa vida. E ao contrário do que muitos pensam, Deus não fica sempre em silêncio. Ele ainda fala nos dias de hoje, mas talvez não do jeito que nós pensamos. Deus é criativo, irmãos, e Ele fala de muitas maneiras diferentes. Por isso é muito importante aprendermos a ouvir a sua voz. Por exemplo, Ele pode falar pela Bíblia, por meio de outras pessoas, nos seus próprios pensamentos, nos seus sonhos e por meio de profecias que alguém te entrega. E é muito importante que quando você perceber que está ouvindo a voz de Deus, você obedeça, porque assim você estará cada vez mais íntimo dele. Amém? O terceiro passo para crescer espiritualmente: confie no poder da oração. Quantas vezes você já ouviu alguém dizer que a oração tem poder? Essas pessoas não estão dizendo isso da boca para fora. Elas estão dizendo isso porque viram o impacto da oração em suas próprias vidas. A oração, irmãos, é uma ferramenta poderosa para nos auxiliar em nosso crescimento espiritual e também nos ajudar a encontrar a força e a esperança que nós precisamos. A oração é como a nossa respiração. Quando você respira, você nem percebe que está respirando. Da mesma forma, a oração tem que ser uma expressão natural do quanto você depende de Deus. E da mesma forma que a oração é fundamental para você sobreviver, você tem que entender que a oração é tudo na sua vida. E sem ela, não é possível crescer espiritualmente. Veja o que a Bíblia diz. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e o céu enviou chuva, e a terra produziu seus frutos. Olha isso, irmãos. A maioria das pessoas sabe que é importante orar, mas elas têm dificuldade em falar com Deus porque acham que Ele não as ouve. Elas oram 1, 2, 3 vezes, e como não vem uma resposta imediata, elas desistem e ficam frustradas.
Mas este versículo que eu li para você mostra que Elias era uma pessoa normal, exatamente como você e eu, mas ele persistiu na oração até que o milagre aconteceu. Por isso, meu querido irmão e minha irmã, creia que desde a primeira vez que você apresentou uma causa ou um pedido a Deus, Ele já está trabalhando em seu favor e fará o que for melhor, de acordo com a vontade dEle. O quarto passo para crescer espiritualmente: concentre no que realmente importa. Essa é uma decisão muito importante que você tem que tomar na sua vida. Eliminar o que não importa e focar no que importa. Muitos de nós ficamos com a nossa vida travada, inclusive na vida espiritual, porque nós perdemos muito tempo com coisas de pouca ou nenhuma importância e deixamos de nos preocupar com aquilo que realmente vale a pena. Vamos ver o que o apóstolo Paulo escreveu. Já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Amém? Quantas vezes na vida você já se distraiu pensando nos problemas e nas coisas dessa terra? Quando nós estamos focados em coisas e pessoas que não são importantes para o nosso crescimento, isso só nos atrasa e nos deixa mais distantes das promessas de Deus. E o diabo sabe muito bem disso, irmãos. Por isso ele vive criando situações para atrapalhar o nosso foco e nos fazer perder tempo com coisas que não têm valor algum. Então, quando um desafio surgir na sua vida, concentre-se no que realmente importa. Confie em Deus, que Ele sabe o que é melhor para você, mesmo se você não souber o que Ele está fazendo ou para onde Ele está te conduzindo. Eu sei que a gente tem responsabilidades no dia a dia, que nós devemos cuidar da família, da nossa vida, do trabalho, de todas as coisas. Mas tome cuidado para que o seu foco, o seu coração e a sua mente não se desviem de Jesus. Porque se você continuar olhando para Cristo, você estará no caminho certo para viver todos os planos que Deus tem para você. Amém? E o quinto passo para você crescer espiritualmente: creia que tudo é passageiro. Independente das circunstâncias que nós enfrentamos e das lutas que surgem no nosso caminho, devemos saber que elas, mais cedo ou mais tarde, acabarão passando e que tempos melhores virão. Enxergar a vida dessa maneira é muito importante, porque nos ajuda a desenvolver a nossa fé. Por isso, meu irmão, por mais que a situação da sua vida hoje seja muito dolorosa, creia que isso vai passar e o que ficarão são as lições que Deus te ensinou durante esse momento tão difícil. O rei Davi sabia muito bem disso, porque ele passou por problemas como nós, e esses problemas eram praticamente impossíveis de ter algum tipo de esperança. Mas ele sabia que Deus era maior do que qualquer dificuldade e que o Senhor não o abandonaria. Vamos ler juntos o que ele escreveu no Salmo 30. Cantem louvores ao Senhor, vocês, os seus fiéis. Louvem o seu santo nome, pois a sua ira só dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Quando me senti seguro, disse: jamais serei abalado. Glória a Deus. Isso significa que não importa a provação que nós enfrentamos na vida, Deus ainda é o mesmo. Não importa o quão difícil seja a sua situação, ela vai ser passageira. E se você manter a sua fé dessa maneira, Deus vai encher o seu coração de alegria e você vai encontrar força para seguir em frente. Então é isso, irmãos. O crescimento espiritual vem por meio da oração, da leitura da palavra, jejum, renúncia das nossas vontades. Mas eu sei que não é tão simples crescermos espiritualmente, porque a nossa carne luta contra o espírito e nós precisamos perseverar se nós quisermos vencer. Vamos ver o que a Bíblia diz. A carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Aqui nós vemos que esse conflito sempre vai existir na nossa vida. Todos os dias você vai ter que fazer uma escolha: satisfazer as vontades da carne ou satisfazer o seu espírito. O seu espírito deseja as coisas de Deus, mas a carne deseja fazer o que é mal e praticar o pecado. E a boa notícia é que você consegue sim, meu irmão, vencer a carne quando você decide orar em todo o tempo, priorizar o reino de Deus e meditar na palavra dele. Então esse é o meu convite para você hoje. A partir de hoje, decida vencer aquilo que vem te prejudicando. Tome a sua decisão de andar com Jesus e creia que o Senhor te chamou e que Ele vai te capacitar. Assim como Ele fez comigo, eu desejo que Ele faça com você.
e que Ele te faça mais do que vencedor em todas as circunstâncias. Amém? Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com seus amigos e se inscreva aqui no meu canal. Deus te abençoe.